dar abertura ao nosso estudo desta manhã, que tem como título... Amém. Meus queridos irmãos, eu acredito que, sem medo de errar, se não todos, quase todos aqui já sofreram uma decepção ou ainda sofrem decepção. Quem já sofreu uma decepção aqui, levante a mão. Fica com ela levantada assim, só para me ver se é a totalidade da igreja. Eu acredito que sim. Se um ou outro não sofreu, é um caso raro. Mas a grande maioria já sofreu decepção. Certo autor escreveu o seguinte: existem dois caminhos que uma pessoa pode seguir quando se decepciona. Primeiro caminho, o caminho da frustração, da desilusão e tristeza. Esse é o primeiro caminho. Se você deixar a decepção tomar posse de você, você pode escolher ficar nesse caminho aí, de frustração, de desilusão e de tristezas. Ou você pode optar por seguir o caminho da renovação, da restauração e da transformação. Esses três elementos do segundo caminho são essenciais ou fundamentais para que você rompa com o laço da decepção. São elementos fundamentais para que você saia do movediço da decepção. Então, nossas decepções, elas podem acontecer. E pode acontecer com qualquer pessoa. Ninguém está livre. O homem mais espiritual que ele possa, por mais espiritual que ele possa ser, por mais estudioso que ele possa ser, por mais culto, por mais rico, todos estão susceptíveis à decepção. Nossas decepções ocorrem, na maioria das vezes, porque nós confiamos muito em nosso coração. O ser humano, ele é razão e emoção. Razão e emoção. Emoção e razão. Por vezes, em determinado momento da nossa vida, nós somos dominados por um desses elementos, ou sentimentos, melhor dizendo. Tanto da emoção quanto da razão. O que mais se acentua oferece a oportunidade de uma decisão. E aí que entra o grande problema. Quando nós somos emocionais, acreditamos em tudo, aceitamos tudo, não desconfiamos de nada, e quando vê, a gente caiu na areia movediça da decepção. Quando nós somos racionais, nós também podemos ser muito frios, formalistas, a tal ponto de não ter, de desprezar a verdade, o necessitado e tudo mais. Então, é importante manter o equilíbrio. Então, eu preciso usar a razão e a emoção nos nossos relacionamentos. Relacionamento não é só emoção. Relacionamento também é razão. Por quê? Quantas moças que começaram um relacionamento apostaram todas as fichas naquele rapaz e, passado um tempo, sofreram uma grande decepção com ele. E quantos rapazes também apostaram todas as fichas numa moça, acreditavam que ela era a melhor moça do mundo e depois sofreram uma forte decepção com ela. Doutor Fabrício, isso é verdade? Acontece isso? Em seus gabinetes ocorre esse tipo de frustração, de decepção, de desilusão? Então, por quê? Porque nós usamos muito o nosso coração. E a gente acha que o nosso coração é esse músculo que está aqui. O nosso coração está aqui. O Tim LaHaye, ele chega a dividir. Ele faz um esquema onde ele bota o coração num trono
e depois ele bota a razão. Aí ele coloca a mente do lado, o coração e aí os outros elementos que compõem o ser humano. Mas ele coloca basicamente a diferença entre a mente e o coração. Nesse sentido, quando não há equilíbrio nas nossas decisões, porque a vida é uma decisão constante. A gente acorda, tem que decidir se levantar, tem que decidir abrir os olhos, tem que decidir começar a atividade. Todo dia, toda hora você está decidindo as coisas. Então, para que a gente não seja combalido, dominado, arrasado pela decepção, a ponto de não mais acreditarmos em nada e frustrarmos as nossas expectativas, o salmista, no Salmo 39, versículo 7, vai nos dizer o seguinte: agora, pois, Senhor, que espero eu? Talvez seja a pergunta de muita gente decepcionada. Sofreu uma decepção e agora ele vai perguntar para si mesmo: e agora, Senhor, que espero eu? Essa pergunta é uma pergunta que emerge, que ecoa de um coração que sofreu uma decepção. Os graves problemas que nós temos na área de colocação de pessoas em pontos especiais na elaboração dos planos da igreja, é que muita gente foi decepcionada exatamente ali, e a pessoa tem medo de cair na mesma armadilha. Quantas pessoas que você fala, irmã, você tem todo um perfil para ser dirigente do círculo de oração, porque, pastor, já fui muito decepcionada nessa área, eu não quero não. E lá no gabinete a gente escuta isso: pastor, eu só não queria entrar nessa área porque foi a área que me decepcionou. Então, as pessoas precisam aprender a lidar com essa questão da decepção. Elas precisam saber que a decepção, você só tem dois caminhos: ou você vai continuar na decepção, ou melhor, decepcionado, ou você vai buscar uma renovação, uma restauração e uma transformação, que é o caminho mais aconselhável. Então, a pergunta: e agora, depois de uma decepção, depois de um fato que você sofreu e que está tremendamente amargurado por ela, ou melhor, por esse fato, o que você espera então? Quantas moças não querem mais casar? Talvez o seu gabinete deve ter gente assim. Pastor, doutor, eu estou tão frustrada que eu me separei, não quero mais saber de homem na minha vida. E outras pessoas, não quero mais saber de mulher na minha vida. Eu quero ficar sozinho, foi muita decepção que eu passei. Está assim, e assim. Por conta da decepção não tratada, não trabalhada. Então o salmista, quando faz a pergunta, agora, depois de uma decepção, o que espero eu? O que eu posso esperar da vida? Aí ele mesmo responde: a minha esperança está em ti. Em quem está a tua esperança? Aí vem a pergunta que ele faz: em quem está a tua esperança? Você está esperançoso ou esperançosa que outra pessoa vai suprir, vai fazer frente a toda a expectativa que você criou em um relacionamento e o outro, e o relacionamento acabou por frustração, e agora você está depositando todas as fichas no outro relacionamento, e o salmista pergunta: agora, que espero eu? Aí ele responde: a minha esperança está em ti. Aí ele fala assim: em quem está a tua esperança? Será que você vai continuar acreditando no ser humano, na pessoa? Você deve acreditar, mas com data vênia, com ressalvas. Eu, escrevendo um estudo sobre a confiança, que eu acredito que a gente vai estudá-lo aqui, em algum momento da nossa vida, é possível confiar numa pessoa que você quebrou, que a confiança foi quebrada nesse relacionamento? É possível você voltar a confiar na pessoa? Sob o ponto de vista se é possível, eu responderia que sim, é possível.
Mas eu acrescentaria dizer o seguinte, que é muito difícil. Então eu estabeleci que existe a confiança relativa e a confiança absoluta. Toda confiança entre pessoas é uma confiança. Me ajuda aí, irmão. Vocês aqui do lado esquerdo, me ajudem. É uma confiança relativa. A confiança absoluta somente em Deus. Sendo uma confiança relativa, tem que haver cuidados. Jesus mesmo disse que nós temos que ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Aí, quando a gente faz essa pergunta no Face, muita gente responde que não, a maioria responde não. Outros respondem sim, outros respondem e o perdão. Então, as pessoas misturam muito as coisas por falta de conhecimento da Bíblia. Perdão e confiança não são a mesma coisa. Não é que você perdoou a pessoa que agora você tem que confiar nela. A confiança, a Bíblia não tem um manual. Eu estou escrevendo agora. Um artigo, já estou com 13 tópicos sobre confiança quebrada pode ser restaurada. Eu estou colocando todos os pontos, inclusive. Estou colocando todos os homens na Bíblia que confiaram e foram decepcionados, como, por exemplo, Josué, confiou nos gibeonitas e quebrou a cara. Isaac confiou na sua mulher e ela o enganou. Isaac confiou em Jacó e ele o enganou. E depois Jacó, que engana seu pai, dizendo-se Esaú, ele foge e depois é enganado por Labão. Aí depois a filha, depois que Labão viu que Jacó estava muito bem, ele achou que era tudo fruto dele. E Jacó entendeu que não, que ele trabalhou para aquilo, ele trabalhou 20 anos. Então Jacó agora chama a sua esposa e diz, olha, vamos embora, porque seus irmãos já estão com ciúme de mim, vamos embora. Pegou a sua trouxa, pegou a sua família e foi embora. Só que a esposa de Jacó, o que ela faz? Ela rouba um terafim. Então a filha de Labão engana o próprio pai, levando um terafim, deita-se sobre ele, dizendo que estava no período da menstruação, o pai não podia tocar nela. E Jacó também, nesse caso, é enganado, porque ele não sabia que a esposa tinha feito isso. Então você vê que a quebra de confiança foi gerando quebra de confiança, e foi embora. O próprio rei Saul, o próprio Samuel foi enganado pelo povo. Samuel é um homem íntegro, fiel, dedicado ao povo, trabalhou com todo cuidado, fez o melhor, chegou a dizer lá no 2º capítulo de Samuel, no 1º capítulo, no capítulo 7, dizendo assim, alguém tem alguma coisa contra mim? Eu defraudei vocês em algum ponto? Eu cometi algum erro? Eu fiz isso, eu fiz aquilo? Todo mundo, não, o senhor foi um homem íntegro. Mas na hora que Samuel quis reinar, quis governar como sacerdote sobre aquele povo, sabe, o povo disse para Samuel assim, nós não queremos você não, porque seus filhos também não seguem o que você faz, então nós não queremos você. Samuel ficou tão decepcionado, que diz a Bíblia, que Samuel ficou amargurado, sentiu uma profunda tristeza. Aí Deus chega para Samuel e fala assim, Samuel, vocês pensam que eles enganaram você? Eles rejeitaram a mim. Foi a mim que eles rejeitaram. E quem que o povo quer? Que dá-nos um rei. Aí quem que escolheram? Saul. E aí você vai ver que na vida de Saul também. Então essa questão de quebra de confiança não é uma coisa nova. É uma coisa que se transita pela Bíblia. Eu comecei a fazer uma análise desde o Gênesis, aí eu parei. E quando você chega lá em Atos, você vai ver decepções acontecendo também, por quebra de confiança entre Barnabé e Paulo.
Barnabé confiou tanto em Paulo, mas confiou tanto que apresentou ele. Olha, esse homem não é mais aquilo que vocês estão imaginando. Ele é uma bênção. Aí todo mundo recebeu Saulo por conta da apresentação formal de Barnabé. Mas mais adiante, Barnabé chega ao Paulo, leva João Marcos na sua viagem. Ele falou, não, eu não levo. Pô, leva. Não vou levar. Mas por que não? Esse rapaz me abandonou, quebrou minha confiança. Não quero mais ele. Houve uma contenda entre Paulo e Barnabé que quase chega às vias de fato. Então essas coisas acontecem em toda a Bíblia. O próprio Jesus, em João, no capítulo 2, lá pelos versículos 46 ou 47, por ali, Jesus vê, os caras creram nele. Jesus, diz a Bíblia que Jesus não confiava neles porque conhecia-lhes o coração. Então a quebra de confiança, uma coisa retratada na Bíblia de muitas formas. E essa chamada quebra de confiança, o que gera? O que gera? Decepção. Jesus confiou em Judas. E Judas o traiu. Confiou em Pedro. E Pedro o negou. Então todos nós estamos suscetíveis a sofrer decepções, que está aliada, muitas das vezes, a uma chamada quebra de confiança, porque você apostava todas as fichas naquela pessoa e aquela pessoa te decepcionou, sim ou não? Talvez você já tenha passado por isso, confiou tanto naquele teu amigo. Tem uma música que rola no mundo aí que diz que não confia em ninguém com mais de 30 anos. Já ouviram essa música? Não confia em ninguém com mais de 30 anos. Então, será que as pessoas com mais de 30 são menos confiáveis? Não existe um parâmetro. Isso é só uma poesia do mundo. Não existe um parâmetro. Todos podem sofrer decepções, e em especial por quebra de confiança. Mas o que fazer quando a gente sofre uma decepção dessa, pastor? Eu já fui extremamente decepcionado. Talvez aqui ninguém sofreu mais decepção do que eu. Pelas minhas posições ocupadas, pela minha postura. Eu já sofri N decepções na minha vida. Isso sabe o que me fez? Ser mais maduro, mais cauteloso, mais prudente. Hoje eu sou mais prudente. Hoje eu sou mais cauteloso. Hoje eu confio com reservas. Porque todo homem é bom até o dia que deixa de ser. Não é assim que falam aí? Então a gente confia com reservas. Agora, por isso que eu chamo essa confiança de relativa. Agora, em Deus, eu confio totalmente. Quem confia em Deus totalmente aí? Se entrega nas mãos dele e ele vai cumprir tudo que ele falou com você, porque nele não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Não há sombra, nem variação alguma. Deus é fiel. Mas o homem não é fiel. O homem é fiel até o dia que deixa de ser. Então, o que espero eu? Aí ele responde, a minha esperança está em ti. E ele faz a pergunta, e em quem está a tua esperança? Aí ele dá uma dica para você. Ele dá uma sugestão. Deposite-a em Deus e verá que nunca se decepcionará. Quem pode glorificar a Deus por isso? Deposite-a em Deus e verás que nunca se decepcionará. Eu recebi um livro que tinha o título Decepcionado com Deus. Eu comecei a ler aquele livro, eu falei, não vou ler mais esse livro não. Eu estou decepcionado com esse livro. Decepcionado com Deus. Ora, como alguém pode? Mas é possível ficar decepcionado com Deus? Sim ou não? Claro que pode. É possível, mas não é certo, porque Deus nunca falha, nunca falhou e não falhará. Tem um hino da nossa harpa cristã em Deus que fala sobre promessa, né? Como é que é, Zilá? Em Deus os firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão, sinais estranhos. Mas as promessas brilharão.
Então, em Deus, a gente pode confiar. Fala para o teu irmão aí do lado, confia em Deus. Ele nunca te decepcionará. Qual o significado dessa palavra decepção? Decepção é um sentimento negativo de tristeza, mágoa, desilusão, causado por uma situação desagradável ocorrida fora dos planos que você mentalmente idealizou. Dificilmente a gente idealiza esse plano, formata esse plano. Esses planos estão dentro da nossa mente. Então, esses planos que foram idealizados, ou quando você criou uma expectativa acerca de uma pessoa, e ela não correspondeu com a sua expectativa. Você contratou um funcionário, o currículo do cara, poxa, é excelente. A biografia dele, o currículo vitae dele é sensacional. Você contrata o camarada, você aposta naquele camarada, faz um teste, ele passa em tudo. Quando você coloca ele na prática, passa um tempo, você começa a ver que não é nada daquilo. Aquilo que ele formatou, aquilo que ele escreveu, aquilo que ele formatou, aquilo que ele disse, aquilo que ele postulou, não correspondeu na prática. Então vem uma questão de se sofrer uma decepção. Então, não correspondeu ao esperado, ou também, aí é uma coisa que eu considero, que eu não li acerca desses conceitos, mas que eu considero, pela minha experiência, que às vezes não é que a coisa aconteceu naquilo que você esperava. A coisa foi pior. Aconteceu na contramão do que você esperava. Você entendeu? Então eu acrescentei, ou ocorreu na contramão do esperançado. Você tinha uma esperança, porque esperança no sentido de esperançar. Você criou uma expectativa acerca da pessoa, e não é que ela se desviou num ponto ou outro, é que ela veio totalmente na contramão daquilo que você idealizou. Isso acontece muito nos namoros, nos noivados. Por isso que eu sempre aconselho, quando faço um casamento, está namorando, abre o olho. Ficou noivo, abre o olho. Vai casar, abre o olho. Casou, fecha o olho. Se tem uma regra que funciona nunca e não adianta chorar o leite derramado. Eu sempre aconselho, anda com a toalhinha no bolso, porque para o leite derramado só serve uma toalhinha, mais nada. Tem que ver quando está namorando, por isso que não vai com essa fome, com essa sede, com essa expectativa toda. Não crie essas expectativas todas. Vá com cautela, vá com prudência. Não acredite, porque nem tudo que reluz é ouro. Diz o provérbio que laranja madura na beira da estrada está bichada ou tem marimbondo no pé. Tem que ter cuidado. Mas às vezes a sede, a fome, o desejo cega, embaça o olhar. E depois ele vai ser embaçado pelas lágrimas, que você vai chorar de decepção. Então, às vezes, a coisa acontece na contramão. Decepção ocorre ainda em face de um acontecimento inesperado. Não estava no script, não estava na liturgia, não estava no programa, não estava na página, não estava no livro, não estava nos apontamentos. E surpreendeu a pessoa, só que surpreendeu de forma desagradável. A palavra deceptio no latim, me parece que não tem o E, mas eu coloquei o E aí para... Senão ia ficar um negócio difícil. Na dúvida eu coloquei o E, decepção. Deceptio, que remete a uma ideia. Olha só, a palavra já remete à ideia de engano, trapaça e dolo. Preste atenção. Engano, que depois... trapaça, e terceiro, a palavra tem, esse é o sentido da palavra original.
deceptio, quer dizer isso. Olha, então eu vou extrair apenas uma palavra dessas três. Engano, trapaça ou dolo. Dolo. À luz do direito, existem dois tipos de crimes. O culposo e o doloso. Crime por culpa ou por dolo. O que ocorre aqui, quando o crime é culposo? Ocorre por imperícia, negligência ou imprudência. Imperícia, negligência ou imprudência. Porque aí é um crime chamado de doloso. A pena é menor porque você não teve a intenção de matar. Já no crime em que há o dolo, o que acontece? Você tem a intenção de matar. E em toda audiência, o juiz vai procurar descobrir se há o dolo, a intenção de matar. Ele vai te fazendo pergunta até você escorregar. E às vezes muitos escorregam, a gente chama isso de ato falho. A pessoa se entrega, teve a intenção. Porque o fato do cara comprar uma arma para matar o outro não está dizendo nada. O fato dele carregar a arma também não está dizendo nada. O fato dele encontrar com você armado também, até ali, não é dolo. Ali são chamados atos preparatórios. Agora, no momento que ele aponta a arma para você, até ali não aconteceu nada. Agora, no momento que ele aperta o gatilho, aí sim, aí consumou. O crime se exauriu, porque você teve a intenção. E aí cada passo é juntado. Mas você comprou uma arma, botou na cintura, falou, encontrou com ele, não aconteceu nada, então você não teve a intenção de matar. A intenção, o dolo, é um crime, cuja pena é maior. Por isso que hoje, quando o camarada sai correndo a 120 km por hora no centro de uma cidade e atropela uma pessoa, eles estão classificando em dolo eventual. O que é isso? A pessoa contribuiu para aquele fato. Nesse sentido, ele vai pegar uma pena grave, uma pena violenta, uma pena maior, porque ele contribuiu para aquele fato, porque não foi um acidente, não foi uma imperícia, não foi uma imperícia é você andar a 100 km por hora numa estrada cheia de gente. Aí imperícia, imprudência, negligência. Você não verificou seu freio, aí matou uma pessoa. Negligência. Essa negligência você vai pagar, vai responder. Então a palavra fala de dolo, quer dizer, a intenção. Então a decepção, me parece que surge disso aí, ó. Ou seja, a pessoa tem já no coração a intenção de fazer alguma coisa. E logo depois ela executa esse plano. Por isso que gera um mal-estar profundo no coração da pessoa. Então, como disse certo autor, decepção é uma esperança interrompida. É uma expectativa interrompida também. Só que ela vem acompanhada de mágoas e de ressentimentos. E geralmente vinda de pessoas da qual temos uma expectativa elevada. Você tinha uma consideração enorme àquela pessoa e ela te decepcionou. Quando ocorre, nós ficamos de que maneira? Feridos. E até mesmo alguns ficam paralisados, estáticos. Eu ia dizer estatizado, mas não tem nada a ver, né? Ele fica paralisado. E ele, nesse sentido, ele perde o rumo. Tem pessoas sem rumo, sem saber o que fazer, tamanha foi a decepção. Algumas vezes também a decepção vem acompanhada de traição. Olha só, a decepção, a traição pode ser uma decepção, e é. Mas a decepção pode ser um fato que vem acompanhado de outro, e esse outro é a traição. Aí, a partir daí, você não confia mais na pessoa, e a vida torna-se um tormento para que nos defendamos de novas decepções. Então, isso aqui é algo terrível. Eu recebo muita gente que me consulta e eu fico, assim, triste de não poder atender a todas as pessoas. Recentemente,
uma irmã lá de São Paulo, quando coloca assim, acenando para você, né? De vez em quando aparece lá, quando eu abro meu computador de manhã, está lá a gente acenando para mim. Aí eu boto bom dia, pronto. Só botar bom dia já era. Já entrei no caminho do aconselhamento. Aí eu vi uma irmã acenava para mim, eu botei bom dia. Aí eu falei, bom dia, pastor, mas eu estou muito triste, muito decepcionada, estou sofrendo muito, eu preciso de uma palavra para o meu coração. Eu falei, mas o que está acontecendo, irmã? Ela começou a relatar. Meu marido entrou pelo caminho das drogas, me traiu, e só chega drogado em casa. Ele era membro de uma igreja, era obreiro de uma igreja, era pregador da palavra de Deus, e hoje ele está magrinho de tanto se drogar, e ele está numa situação difícil, eu não sei o que fazer da minha vida, e começou a relatar o fato. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho 2 filhas, e meu marido é um homem maravilhoso, ele cuida bem da gente, ele é carinhoso e tudo, mas está com esse vício e agora está me traindo. Aí está conversando comigo, pastor, ele acabou de sair. Era mais ou menos umas 9 horas da noite, ele acabou de sair. Eu falei, mas para onde ele vai? Um homem vai sair 9 horas da noite sem dar explicações à esposa. Aí no outro dia ela responde para mim, pastor, eu fui buscá-lo às 3h30 da manhã, porque ele estava caído de tanta droga que ele usou, e eu não sei mais o que fazer. Então isso é uma constante. E eu vejo como as pessoas estão sofrendo por conta da decepção, e ela que confiou tanto naquele homem, agora ela pegou o homem, o marido, levou para um lugar para interná-lo, deixou internado. Eu dei alguns conselhos a ela, na medida do possível, que é uma situação que você não está vivendo. E todo dia, ontem de manhã, quando eu abri meu computador, está lá, acenando para você. Eu falei, pronto, já vem mais um problema. E eu não posso ficar dando aconselhamento a todas as pessoas, que não vou sair do Face, né? Ou do Messenger, eu vou ficar só orientando as pessoas. Então, por vezes, eu quando percebo que há algum problema, eu coloco uma frase, coloco uma mensagem. Eu ia colocar uma ontem, e essa é bem prática. Eu ia dizer assim, eu queria só entender como é que o marido briga com a mulher e quem paga a conta é a igreja. Que história é essa? A mulher briga com o marido e quem paga o pato é Deus. Não vem a igreja porque brigou com a mulher? Ora bolas! O que a igreja tem a ver com isso? Nesse particular. A igreja tem a ver em aconselhar, orientar vocês. Mas a briga não vem para a igreja. Quer dizer, a pessoa, ao invés de reagir, ele se acomoda. Ele acha que vai cair um maná do céu para resolver o problema dele. Davi, quando estava em plena guerra, em plena decepção, em pleno sofrimento, em plena angústia, o que Davi fez? Ele entrou no templo. Salmo 27. Entrou no templo. A hora de você correr para a igreja é quando os problemas começaram a surgir. Agora tu briga com a tua mulher, não vem para a igreja, meu amigo? Que história é essa? Você está querendo resolver o problema, quer agravar o problema. É aqui que você vai receber uma palavra da parte de Deus. É aqui que vai sair uma orientação com quem Deus usar aqui. Não necessariamente do pastor. Pode ser qualquer pessoa. Então a Bíblia relata pessoas que sofreram decepção. Vamos ver algumas delas? Por exemplo, várias pessoas que sofreram decepção, mas que não se abateram por essas situações e por este fato desagradável, nos dando uma luz, uma ideia de que é possível, repita isso comigo, é possível superar a decepção e seguir em frente. Eu não sei para quem vai dirigir essa palavra agora, mas eu creio que Deus vai dizer para alguém aqui. É possível você superar a decepção e seguir em frente. Por exemplo, decepção entre os cônjuges, entre marido e mulher. Eu vou perguntar para vocês, é comum? Irmão, não fica com medo, não. É comum sim ou não? Quem acha que não? Pode dizer. Então, decepção entre os cônjuges. Agora, escute esse fato, registrado aqui na Bíblia. Davi restaurara a arca que ficou na casa de Abinadab, agora foi dada a Davi para levar para Jerusalém.
Davi estava felicíssimo. A primeira vez que foram querer carregar num carro de boi, foram querer inovar, e pelo fato de inovar, porque viram os filisteus levando a arca do Senhor nos carros do boi, quando ela foi furtada, ou melhor, roubada, estava havendo uma guerra. Os filisteus pegaram, foi na época ainda do sacerdote Eli, levaram a arca do Senhor. Mas quando pegaram a arca e botaram nos carros de boi, não é modelo. Por isso que hoje a gente tem que ter muito cuidado com essas inovações que estão surgindo no meio gospel. Isso não é modelo. Essas inovações estão fazendo muita gente sofrer decepção. E aí, aquela arca, ninguém podia tocar nela. Aquilo era cultural, todos sabiam que não se podia tocar na arca. Ficou na casa de Aminadab durante 3 meses, né? E foi uma bênção para aquele homem. Deus prosperou a vida dele. Sabe por quê? Porque a verdadeira prosperidade é a presença de Deus na nossa vida. Essa é a verdadeira prosperidade. Então, quando agora Davi vai todo feliz, segundo os estudiosos, havia cerca de 30 mil pessoas indo numa festa, levando a arca. Só que a arca era levada no ritmo tradicional. Os homens carregando no ombro, nos seus ombros, 6 homens, davam os 6 passos, depois paravam, ofereciam sacrifício, e assim foi até chegar a Jerusalém, e não no carro de boi. E quando Davi saiu tão feliz, Davi tirou aquelas roupas do rei e começou a dançar no meio daquele professor. Inclusive, isso também não é modelo nenhum para a gente dizer que dança é profética. Pelo amor de Deus, vá plantar batata. Só porque Davi dançou, que agora eu estava num debate que a irmã falou, não, dança profética. Aonde está na Bíblia dança profética? Aonde? Me mostre. Dança profética. A dança tem na Bíblia, sim. Você pode bailar no espírito. Nós tínhamos um pastor que vinha aqui de vez em quando, lá de Goiânia, Juarez de Oliveira, desse tamanhinho, 1,60 m. O homem bailava aqui, irmão, parecia um bailarino. Deus usava ele de uma maneira que ele andava para um lado e para o outro aqui, cheio do Espírito Santo, e a igreja adorava a Deus. Então Davi foi bailando, feliz da vida. E quando ia as servas todas olhando o rei feliz, ora, irmãos, era a mesma coisa eu tirar meu paletó aqui, tirar minha gravata, tirar meu sapato, ficar só com o pé no chão e começar a pular aqui, todo feliz, pela bênção de Deus. Aí chega a Terezinha, você ficou mal diante das irmãs, descalço, com uma roupa, com uma camisa sem seu paletó, sem uma camisa decente, você botou uma camisa feia e tal. O que foi para ela uma decepção, foi maior para Davi. Quem está entendendo? Davi chegando todo feliz, porque todo o povo estava feliz com ele. Aí, como é o nome da mulher mesmo? Mical. Ah, Mical. Não faça isso. Ela ficou lá da janela olhando Davi. Sabe o que eu imagino? Que brotou um ciúme nela danado. As mulheres todas gritando, vai Davi, aí Davi, legal Davi, ô Davi, que bonito Davi, você está bailando. Ele estava feliz da vida. Aí a mulher chegou, jogou um balde de água gelada, misturada com gelo, daquele que sai fumaça ainda por cima. Quando aconteceu aquilo, ela chega para si, chamou ele de desavergonhado. Ou seja, você é um sem vergonha, andando, pulando, dançando no meio das suas servas daquela maneira. Você é rei, você tem que se posicionar, você tem que botar uma roupa decente, não pode ser assim. Foi uma decepção e ela chamou o homem de sem vergonha. E Davi, quando ouviu aquilo, Davi estava tão feliz, porque quando a gente está feliz em Deus, irmão, nada tira a gente do sério. Quando você está feliz em Deus, não tem nada que vai te atingir. Se você crê nisso, toma posse aí dessa palavra. Porque quando você está feliz em Deus, você tem confiança de que é Deus que está na tua vida. Pode vir todo tipo de seta, todo tipo de coisa que você vai permanecer adorando e bendizendo aquele. Sabe o que Davi fez? Davi fez semelhante a Jó, guardadas as devidas proporções. Quando falaram assim, aconteceu isso com os seus filhos, aconteceu isso com os seus gados, aconteceu isso com as suas cabras. Olha, e agora, Jó? Diz que ele se ajoelhou, botou a boca no pó e adorou. Sabe o que Davi fez?
Qual foi a resposta de Deus? Quando você sofreu um baque desse, que você está tão feliz da vida, aí chega o pastor, chega um obreiro, chega um diácono, chega um apóstolo, joga um balde de água fria em você. O que Davi disse? Davi olhou para aquela situação e disse, olha, eu vou continuar me humilhando perante o meu Senhor, eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar adorando a Deus, apesar de você, Mical, não gostar. Ah, meu irmão, se tivesse uma Mical aqui agora, eu ia dizer para ela, Mical, se cuida, porque nós vamos continuar adorando a Deus a despeito de qualquer coisa. Continue dançando, continue adorando, continue festejando, porque a decepção só vem por conta disso, porque você está feliz. E marido que ainda reclama que a mulher chegou tarde da igreja. E um dia, talvez se você chegasse de madrugada bêbada, ele não reclamaria. Dá vontade de dar um cascudo nesses maridos. Você chegou muito tarde da igreja. Glória a Deus que ela estava na igreja. E eu vou continuar indo. E eu vou continuar adorando. E você que venha comigo. Davi fez isso. Foi chamado de envergonhado. Imagina a decepção dele. Todo mundo, porque irmãos, olha só. Pode a igreja estar toda feliz. Mas se a mulher não estiver feliz em casa, é um problema sério. Sim ou não? Ou vice-versa. Você sai de um culto aqui maravilhoso, cheio de alegria, quando chega em casa o marido, que não é crente. Estou falando que não é crente. Porque se for, mas não for crente, vai reclamar. Porque o crente, você estava onde? Estava no culto, glória a Deus, aleluia, que benção. Mas o não crente vai reclamar. Se é a hora de você chegar, por que você demorou tanto? Você está sorrindo muito. Tem alguma coisa por detrás desse sorriso. O que houve? Apareceu um outro homem lá na sua... Tem um irmão lá que você gostou? Ou foi um pastor bonito pregar? Por que você está tão feliz? Olha, eu estou feliz porque meu Deus me faz feliz. Então, irmão, imagina a decepção. E quantas vezes isso pode acontecer na sua casa? Entre os cônjuges. Entre os cônjuges. Ou seja, decepção entre os cônjuges. Depois vem a decepção. Então qual é o caminho quando houver a decepção entre os cônjuges? Continue adorando. Continue louvando. Continue bendizendo. Continue vindo para a igreja. Esse negócio de brigar com a mulher e ficar em casa porque brigou com a mulher, não vai para a igreja, meu irmão, isso é coisa de preto velho. E da escrava Anastácia. Tem que fazer uma prece, então, para esses dois personagens da quimbanda lá. Pelo amor de Deus, para com isso, hein, meu irmão. Ora, bolas. Briga com a mulher, não vem para a igreja. Briga com o marido, não vem para a igreja. Está brigado, ora, bola. Vem para a casa de Deus. Deus não tem nada a ver com a sua briga. Você que se acerte lá com ele. Ou vice-versa. Eu sei porque que eu estou falando isso. Não era para falar, mas serve. Você pode dizer amém, irmão? Então, segundo, decepção entre o líder e liderados. Aí eu contei já antecipadamente a história de Samuel. Um homem íntegro, justo, temente, fiel a Deus. E o povo declarou isso, né, diante dele. Contudo, quando intentaram constituir um rei, foram cruéis com Samuel. Sabe o que disseram? Tu envelheceste. Olha só. Você já está velho, Samuel. Teus filhos não andam nos teus caminhos. Nós não queremos você. Nós queremos um rei. Um rei bonito. Desses que aparece com peito tanquinho, barriga tanquinho. Nem que a torneira seja pequenininha, mas tudo bem. Tem que ter tanquinho. Tanquinho, cara bonito, olhos azuis. Barbudo, porque a barba veio lá do Islão, dessa turma que invadiu a Europa. Aí todo mundo barbudo, até pastor, todo mundo agora barbudo, porque acha que está seguindo o exemplo lá dos islamitas lá. A moda veio de lá, porque não tinha essa onda aqui no Brasil. Chegou. Pastor, você é contra a barba? Não, eu sou contra a moda.
Porque logo quando vê a moda de não ter mais barba, todo mundo vai tirar a sua barba. Então você não é regido pela barba, e sim pela moda da barba. Eu não tenho moda de barba. Eu não me vejo barbudo. Né? Não me vejo com barba. Eu acho que eu ia parecer um monge de tibetano. Ia fazer uma plástica aqui para esticar aqui os olhos, para todo mundo me reverenciar quando eu chegar na igreja. Então, para com esse negócio. Então, mas é que eu estava mesmo, irmão? Hã? Líder e liderado, exatamente. Então, dai-nos um rei. Então, você já está velho, Samuel. Você já está velho. Irmão, quem que disse que está velho está acabado? A Bíblia diz lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão sonhos. Os vossos velhos sonharão sonhos. Nós ainda temos sonhos de Deus fazer uma coisa extraordinária. A idade não vai barrar o agir de Deus. Não é porque a pessoa está velha que ele tem que ser jogado no canto e abandonado. Não, senhores. Isso é coisa do homem, não é coisa de Deus. O próprio Moisés que disse que a vida do homem é de 70 anos, o que passa disso é em fardo e canseira, ele morreu com 120. O irmão dele morreu com 121. E a sua irmã nessa faixa aí de 119, 120 também, a Miriam. Então eles morreram com 120 anos. Abraão morreu com 146 anos, farto de dias. Né? Então, não é porque o camarada está velho que não podia reinar, porque a experiência daquele homem, a intimidade que ele tinha com Deus, é melhor do que muito curso em Harvard, é melhor do que muito curso em Sorbonne. A experiência que ele tinha era muito melhor do que a experiência com a igreja. Ele tinha experiência com Deus, porque antes de alguém quiser ter experiência com a igreja, tem que ter experiência com Deus, e não só com a igreja para depois ter com Deus. Primeiro é Deus, depois a igreja. Você está velho, você não serve mais. Vamos aposentar o pastor, que ele já está velho. Você não serve. Dai-nos um rei. E aí isso provocou um grande desgosto em Samuel, a ponto dele ficar arrasado. E ele foi conversar com Deus. E Deus falou assim, ô Samuel, está triste? Eu também, se eu fosse igual a você, eu estaria. Mas fala o seguinte, atende o povo, dá um rei para o povo, que eles não te desprezaram a você, não. Desprezaram foi a mim. Viu, irmão? Você está triste porque eles desprezaram você? Está amargurado por isso? Não desprezaram você não, rapaz. Desprezaram foi a mim. Porque era eu que queria governar através de você. Mas eles não te aceitaram, então não aceitaram a mim. Então eles querem um rei. Então escolha um rei para ele. Cumprem. E botaram quem? Saul. Foi Saul. Preciso contar a história dele? Não. Vamos continuar aqui. Terceiro, a decepção entre irmãos. Aqui eu estou mais uma vez trazendo à luz o que eu já falei sobre quebra de confiança, a expressão de Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, quando ele diz assim, todos deixaram de estar comigo no tribunal, no chamado prima actio, aquela primeira audiência, na audiência de custódia hoje. Vocês na audiência de custódia, se é que há um crime, e tem a audiência preliminar, instrução, a conciliação. Vocês todos aqui sabem disso. Toda audiência no juizado especial, ela tem uma chamada audiência preliminar, para depois ter uma audiência de instrução e julgamento. Então você vai na audiência preliminar, que é a audiência que se propõe um acordo, há possibilidade de acordo, tem como acordar, acertar alguma coisa. Então a audiência para ali. No caso de Paulo, ele foi para a primeira audiência, que podia matar o problema dele ali. E se chegassem os amigos dele defendendo ele e dissesse assim, não, esse homem tem sido uma bênção, instrumento de Deus. Se alguém ajudasse Paulo naquele momento, eu acredito, não estou afirmando isso, pelo amor de Deus, eu acredito que poderia ser amenizada a situação de Paulo, porque dali surgiu a base para a segunda audiência que o condenou à execução, e ele foi morto. Então, aquela decepção foi muito grande. Paulo chega a dizer assim, olha, ninguém estava comigo na minha primeira audiência. Todos, sabe o que ele disse? Todos me
desampararam. Todos me desampararam. Que Deus não leve em conta isso na vida de vocês. Porque Paulo já sabia que por conta dessa atitude, Deus poderia retribuir esse mal com as pessoas que não foram lá. Porque a vingança pertence a Deus e não a nós. Mas Paulo já, com coração brilhante, maravilhoso, ele disse: Senhor, não lhes considere esse pecado. Foi a mesma coisa que fez Estevão quando estava sendo apedrejado. Senhor, não lhes imputes esse pecado. Não coloque na conta deles esses pecados, Senhor. Não perdoa esse pecado deles. E Paulo fez a mesma coisa. Contudo, ele mesmo, apesar... Vamos ler esse texto para 2 Timóteo 4 e... Vamos ler o que está escrito aí? Olha lá. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ninguém. Antes, todos. Ninguém assistiu e todos me... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu desamparada ou desamparado por todos? Alguém já se sentiu assim? Esse é um sentimento terrível. Foi o que Paulo sentiu. E como é que ele fez? Ele começou a chorar, entrou em depressão, foi conversar com a doutora Cristina Paiva para dar um Brintilex para ele tomar. Estava arrasado. Doutora, estou assim, todo me abandonou, ninguém fala comigo, ninguém foi na minha audiência, eu fui condenado à morte, ninguém me ajudou, ninguém foi minha testemunha ao meu favor, ninguém disse nada, eu estou arrasado. Eu vou largar, Senhor, vou abandonar esse ministério, não quero mais, não quero saber de mais nada. Foi assim que aconteceu? O que diz a Bíblia? Na mesma hora, Paulo disse assim: mas o Senhor me assistiu e me livrou da boca do leão. Então, nesse momento, irmã querida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo sangue do Cordeiro, quando você sofreu uma decepção, na mesma hora, minha irmã, diga para você mesma ou para o mundo espiritual, para o diabo ouvir: todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu e ainda está me assistindo. Não me deixou sozinha, não me deixou sozinho. O Senhor está comigo, Ele prometeu. Sabe o que é isso? É superação. Isso é superação. Isso é você não deixar a decepção se alojar em você. Você já está cortando pela raiz. Fala para o teu irmão aí: corta o mal pela raiz. Continuando aqui. A decepção entre o homem e Deus. Aí nós temos aqui o profeta Jonas. Irmão Jonas ficou tão decepcionado com Deus, porque Deus o incumbiu para pregar para uma nação cruel, Nínive. Os métodos dessa população eram brutal. A matança daqueles homens era terrível. Mesmo assim, Deus falou assim: Jonas, vai lá em Nínive e prega para este povo. Prega para este povo. Vamos discutir com Deus? Não. Vamos tentar razoar com Deus? Não. O Senhor lá em Jeremias, ou melhor, em Isaías 1,16, vinde então e arguir-me. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Lá em Malaquias 4:10, quando fala de dízimo, é 3:10? 3:10. Fazei prova de mim, alguém vai tentar fazer? Não precisa. Deus é confiável ou não é? Mas a Bíblia fala: fazer prova de mim. Não é que você vai fazer, porque você sabe que Deus não vai deixar de cumprir a palavra dele. Aqui, o profeta falou assim: Deus, eu não estou entendendo. Um povo cruel, o Senhor me manda para lá. E ele não quis ir. Ele pode ter as razões humanas, mas nós não podemos ser regidos pelas nossas vontades, decisões humanas, senão a vontade e a direção de Deus quando estamos envolvidos com Deus. Quando você está envolvido com Deus, você não tem que fazer o que você quer, não. Ah, eu não quero, você não quer uma expressão que para Deus não vale nada. Você pode até dizer: Deus, eu não quero ir. Deus vai te levar se for da vontade dele e pronto. Ou você vai discutir com Deus. Aí o que aconteceu com Jonas? Jonas ficou tão decepcionado que ele falou para Deus o seguinte: Deus, eu fui lá agora,
O senhor, em vez de matar aqueles 120 mil homens lá, o senhor ainda vai salvar aqueles miseráveis? Aí entrou debaixo de um pé de aboboreira, começou a chorar, reclamar, murmurar. Ficou triste, decepcionado com Deus. Porque ele esperava que Deus fosse mandar fogo, que Deus fosse destruir, mandar um maremoto, uma enchente, um tsunami, mandar os bandidos do Salgueiro invadir lá, mandar o pessoal ali do Morro do Feijão descer lá para fazer isso. Os traficantes, nada, não aconteceu nada disso. Deus salvou toda aquela humanidade, deu oportunidade para ele. Aí Jonas falou assim, eu quero morrer. Ai, Senhor, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Por que você quer morrer, Jonas? Eu quero morrer porque o senhor salvou aquele povo, o senhor tinha que matar aquele povo. Ficou decepcionado com Deus. Aí a pergunta de Deus é tremenda. Deus chega para Jonas, meu irmão, é razoável esse teu ressentimento? Bota aí na tela, galera. 4:3, 4:4. É razoável esse teu ressentimento? Irmãos, vamos fazer o seguinte, um aponta para o outro e o outro aponta para um. Pergunta assim, é razoável esse teu ressentimento? Você sabe que eu não gosto disso, mas de vez em quando, didaticamente, a gente aplica. É razoável esse teu ressentimento? É razoável. Ei, irmã, é razoável esse teu ressentimento? Deus não está perguntando se tem elementos contundentes para esse teu ressentimento. Deus está perguntando se minimamente é razoável esse teu ressentimento. Quem entendeu? É razoável. Sob o ponto de vista da razoabilidade. Existem razões plausíveis desse teu ressentimento? É razoável isso, só isso. É só razoável. Aí Deus fala para ele, é razoável. Aquilo foi mais forte do que qualquer remédio. Porque quando o homem responde a pergunta para si mesmo, lembra de que fazes aqui? Nós não temos que responder isso para Deus, que Deus sabia. A pergunta que Deus faz, é razoável esse teu ressentimento? É porque Deus queria que ele respondesse, não para ele Deus, mas para ele Elias. Que ele olhasse no espelho e disse assim, será que isso que eu estou tendo no meu coração, esse ressentimento, é razoável, minimamente razoável? O espelho pode não te responder, porque nós não estamos no mundo mágico. Mas você olhando você no espelho, você vai se responder e vai dizer assim, eu não tenho razão nenhuma para estar assim. Esse meu ressentimento não tem sentido nenhum mesmo. Deus tem razão. Sempre terá razão nosso Deus. Levante a tua mão para adorar Ele nessa manhã. É razoável, irmão, esse teu ressentimento? Quantos estão decepcionados com Deus sem uma razão minimamente plausível? Não chega próximo ao princípio da razoabilidade. Não existe razão alguma. Agora, o que a decepção pode causar na mente e no corpo? Já estamos encerrando. Primeiro, irmãos, as decepções, a dor da decepção, ela pode causar danos até, diga comigo assim, irreparáveis ao ser humano. Por exemplo, as decepções podem nos fazer perder a esperança de uma vida melhor e faz a pessoa perder a perspectiva da vida. A pessoa não vê mais chance, não vê mais nem luz no fim do túnel, não acredita mais, não quer mais continuar, não quer mais prosseguir, porque ele está decepcionado e perdeu a esperança. E a hora que a gente perdeu a esperança, irmão, a coisa está terrível. Porque dizem por aí que a última coisa que morre é a... E a minha esperança, diga comigo, a minha esperança já morreu. A sua esperança já morreu? A sua esperança já morreu? Não? Pois a minha já morreu. A minha esperança já morreu. Posso afirmar isso para vocês. A minha esperança morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou Jesus Cristo, esperança nossa.
A minha esperança morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, diz Paulo. Jesus Cristo, esperança nossa. Ele é a nossa esperança. Nele estamos esperançados. Então, as decepções podem nos fazer a esperança e a perspectiva. Aí você não quer mais estudar, você não quer mais trabalhar, você não quer mais se firmar nos caminhos do Senhor, não almeja mais o ministério, não acha que deva mais querer ser o que você queria ser. Você já entregando os pontos, nem a batalha nem começou, só sofreu uma decepção, tu já está jogando a toalha. Olhou para o tamanho do lutador, é muito grande para mim. Eu vi uma luta que está no YouTube, que o camarada tem quase essa altura aqui, e o outro é desse tamanhinho assim. Realmente é um negócio de doido, é Davi e Golias. Você já deve ter assistido isso, né? Eu gosto às vezes de assistir essas loucuras, essas bobeiras, mas estava lá, o camarada desse tamanhinho, o cara corria, e o cara muito grandalhão, e ali bastava, teve um que era tão gordo que ele não precisou nem bater, ele caiu em cima do cara, o cara não se levantou mais. Então, você logo perde a expectativa, olha assim, não dá não, não dá não. Se Davi pensasse como muitos de nós, o filho de Israel estava oprimido pelos filisteus até hoje, quem entendeu isso? Estamos chegando ao final, mas deixa eu dizer isso. As pessoas que sofrem uma desilusão amorosa, preste atenção aqui, pode se fechar para novos relacionamentos e acaba por se anular neste campo por medo de outra decepção. A mulher traída, ou o marido traído, que se separou, já não acreditam mais. Sim ou não? Não aposta mais. É muito difícil em novos relacionamentos. Por quê? Medo de outra decepção. Se você ficar com medo de outra decepção, você não vai conseguir mais melhorar sua expectativa, não vai alcançar sua expectativa. Você agora vai ficar sofrendo essa decepção o resto da vida. Dizem os estudiosos que a pessoa que sofre uma desilusão amorosa, ela pode ser acometida, agora atenção aí, doutoras e enfermeiras, miocardiopatia de Takotsubo. Takotsubo, sabe o que é isso? Síndrome do coração partido. Não dá mais para juntar. Partiu, pastor, acabou. Diz os estudiosos que essa doença pode matar. Eu estou dizendo que pode. Por quê? Os sintomas dessa doença são parecidos com os sintomas de um infarto. A pessoa sente dificuldade de respirar e sente dor no peito. Sente dor no peito. É uma doença rara? É. Mas pode ser? Pode ser? Então, meu irmão, se você nunca falou japonês, miocardiopatia de Takotsubo é uma doença que pode acometer pessoas que sofreram decepção ou desilusão amorosa. Você gostava muito de uma pessoa. E outra coisa, preste atenção aqui agora, isso é sério, hein? Sai um pouco do campo do humor, isso é sério. Nós tínhamos uma pessoa que veio aqui uma vez na frente, voltou para Jesus e assistiu o culto durante um tempo, depois quis fazer um gabinete, eu atendi e ele me contou o problema dele. Ele estava ele era apaixonado pela mulher, mas as brigas constantes fizeram-no se separar. Ele não acreditou mais no casamento. Ela foi para um lado, ele foi para outro. Dado um tempo, a mulher casou com uma outra pessoa. Ou pelo menos fez lá uma união estável. E se ajuntou com outra pessoa. E dessa relação, ela teve um filho. E sabe o que ele me disse no gabinete? Pastor, eu estou apaixonado pela minha esposa, mas eu não consigo mais tê-la nos meus braços, porque agora ela pertence a outro homem. O que eu faço? Eu pergunto a vocês, tem solução? E agora você vai ter que desconstruir uma família que já tem um filho, para agora voltar a atender uma paixão, porque não tratou isso antes. Sem querer indiretar, ou fazer com que isso seja uma flecha a quem interessar possa, vira para o teu irmão e fala assim, por que não resolve certos problemas antes? Depois o camarada estava sofrendo tanto que você via nitidamente, ele era a expressão do problema, sofrimento dele, que agora não tinha mais volta. Não tinha mais volta, a mulher agora gostou do outro.
Perdeu, e aí, Fabrício? Qual a resposta que ele dá para um homem desse? Eu falei assim, meu amigo, eu sinto muito, mas não tenho o que fazer. Agora você vai sofrer até que Deus amenize esse sentimento seu e você possa direcioná-lo para uma outra pessoa. Fora isso, você vai continuar sofrendo. Sabe por que isso? Porque a pessoa sofre uma desilusão e não espera nem sequer a coisa esfriar. Já vai tomando logo o rumo. Dá um tempo. Tenta a reaproximação, volta lá para o primeiro capítulo. Volta lá para a renovação, volta lá para a restauração, volta lá para a transformação e não se entregue. Acabou, não quero mais, agora que eu não quero mesmo. Você está dizendo isso de boca para fora, é só emoção. Logo depois tu vai se arrepender e quando vê ela está nos braços do outro. Ou vice-versa. Por isso que a coisa é muito séria. A pessoa decepcionada se sente enganada, frustrada, porque tinha expectativa, mas por não ser correspondida levou ao sofrimento. E aí a decepção também produz no corpo da pessoa, nos sentimentos, tristeza, esfriamento, afunda as pessoas nas profundezas da incapacidade. Toda pessoa decepcionada, ela está mergulhada num profundo sentimento de incapacidade. Ela se sente incapaz de reagir. Mas nesta manhã, Deus está dizendo para você, você vai reagir. Fala para o teu irmão, você vai reagir. A decepção faz o homem agir sem medir as consequências. E quando eu estou falando do homem aqui, é da mulher também. Tomando decisões ou tomando ações que contaminam a vida. Essas ações vão contaminar a sua vida. A decepção, ela traz frustração e faz a pessoa perder a esperança e perder o temor a Deus e se contaminar com o mundo, aonde as pessoas vão afogar essa decepção. Às vezes nas drogas, na prostituição, vão tentar sair com outras mulheres para tentar apagar isso. Não vai resolver. Aí ele vê que isso é incapaz, vai para as drogas, vai para o álcool. Quando vê, está destruído, porque contaminou a vida com o mundo, achando que essas soluções temporais e humanas e pecaminosas vão trazer recompensa ou vão trazer satisfação. Não traz. É melhor voltar lá para a transformação, é melhor voltar lá para a expectativa de uma restauração e a transformação. Por último, deixa eu dizer isso para vocês. Diga comigo, Deus governa as nossas decepções. Diga comigo, Deus não está alheio a elas. Porém, Deus nos orienta, não no meio ou depois da decepção. Deus nos orienta antes da decepção. Deus nos orienta antes. Por quê? Porque a decepção instaurada para ser resolvida vai depender muito da performance, da biografia, da história, de vida dessas pessoas, das crenças, dos valores. Caso contrário, muitas pessoas não conseguem reagir depois. Então, via de regra, nós desprezamos a lei do Senhor. E a lei vai dizer que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Você confiou muito no homem e agora está sofrendo. Emprestou teu dinheiro para uma pessoa que sabia que não ia pagar, aí tu emprestou, agora está chorando aí atrás dele e não acha. Que o coração é enganoso. Você fica ouvindo só a voz do teu coração, não ouve a voz da consciência, e o coração está te enganando. Está te jogando para a galera. E você está acreditando no teu coração. Lance o seu cuidado ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Ele te sustentará e não permitirá que você seja abalado. Fuja da aparência do mal. Você estará evitando a decepção. Fuja. Nem tudo que reluz é ouro. Eu tinha um vídeo que eu queria um dia localizar ele aí na internet, que eu recebi, muito lindo. 2 camaradas dirigindo um carro, aí aparece uma mulher linda, com um carro enguiçado no meio da estrada. Aí quando eles vão se aproximando assim, a mulher com um shortinho bem curtinho, eles olham e um fala assim, você se lembra do sermão de ontem, do pastor?
fugir da aparência do mal. Aí quando ele vai se aproximando, ele dá uma guinada e pega e sai. Naquela mesma hora, a mulher faz assim, arranca a máscara e aparece um homem feio que nem um pecado, que estava pronto para pegá-los. Então, isso é o seguinte, fugir da aparência do mal. Você vai atrás da beleza, leia Provérbios. Cuidado com os teus olhos. Olhe para cá agora. É sempre em cima da hora que eu fico cheio de coisa boa para falar. Ai, meu Deus do céu, por que eu não adiantei no início da estrada? Cuidado com os teus olhos. Eles tendem a enxergar, a querer enxergar além do que Deus quer te mostrar. Olha só. Ela é uma gata. Ele é um tesouro. Aquele homem é lindo demais. Aquela mulher é maravilhosa. Ah, se aquele Vando tivesse aqui agora, eu queria me embolar nos seus cabelos. Vai? Vai? Vai lá, meu filho. Cuidado com os teus olhos, porque assim como são os teus olhares, assim é a tua vida. Se teus olhos forem bons, seu corpo será, mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Aí teu corpo só é um para-raio de desgraça. Cuidado de fazer negócio com pessoas desleais. Está lá em 2 de Tessalonicenses 4:6. Tu sabe que o camarada é um mal pagador. Tu sabe que o camarada é um 7-1. Tu ainda vai emprestar dinheiro da conta de luz? Vai ficar à escura, meu irmão, durante anos. Por que isso? O coração. Não confie no homem indigno em tempo de dificuldade. Olha, Provérbio vai dizer o seguinte: é como confiar no dente que está caindo e na perna desconjuntada. Tu já pensou? Eu vou correr, a perna não deixa. Aí tu vai mastigar, tu vai comer um acém frito. Ai, com dente. Mas daí que? Vai quebrar, irmão? Não vai. Você está confiando na pessoa errada. Não confie no homem digno. É como confiar num dente quebrado ou numa perna deslocada. O dente está quebrado. O que é que vai? Vai quebrar. Cuidado com bom discurso sedutor do sexo oposto e com a lisonja dos lábios persuasivos. Fala Salomão no capítulo 8 de Provérbios. Meu lindo, você é a paixão da minha vida. No Zap, então, isso fica mais potencializado. Oh, querido, quando é que a gente vai se encontrar? Ah, amanhã. A que horas? Você escolhe. Aí começa. Primeiro passo é o primeiro passo é só uma sequência. Evita o primeiro. É melhor você evitar a isca do que debater-se na armadilha. Mas acontece, depois vem a decepção. Depois o chororô. Olha, eu tenho colegas meus que estão sofrendo até hoje. Eu tomei um baque quando a minha querida Heloísa falou sobre o Anderson. A minha mente não foi para o Anderson do Carmo, foi para o outro Anderson que eu conheço. Na mesma hora, minha mente foi para ele. Falei, não é possível. Meu Deus, o que aconteceu? Ou seja, cuidado com um bom discurso do sedutor. Por último, irmão, vigiai com sensatez. Porque o diabo usa a decepção para ferir teu coração e te afastar da presença de Deus. O que tem de gente afastada da presença de Deus é porque deu lugar ao diabo, deu brecha para o diabo. Cuidado com isso. É notório que a maioria das instruções de vencer a decepção, querido psicólogo Fabrício, ou melhor, Fabrício mesmo. Eu li muitos artigos sobre como vencer a decepção. Toda ela transita pelo viés do tratamento pós-decepção. Toda ela. Pós-decepção. Eu li vários artigos, tanto que eu não compilei um. Não fiz estudo de nenhum, não fiz menção em nenhum. Deus, porém, nos trata orientando-nos a não cair na teia da decepção. Ou seja, o método de Deus é pedagógico e preventivo. Diga comigo, pedagógico e preventivo. Caso contrário, depois que entra na armadilha, vai depender da performance de cada um. Nem todos têm força
para vencer. Aí vai para os consultórios dos psicólogos, para os psiquiatras, para os psicoterapeutas, né? Psicanalista também. Inclusive, nós estamos pensando em trazer um psicanalista também para atender os irmãos. Então, nesse sentido, a pessoa fica lá pedindo ajuda, pedindo ajuda, pedindo ajuda. Porque se decepcionou, porque Deus trabalha com a prevenção, né, para evitar que você caia. Porque depois que você cair, irmão, só misericórdia. Aí eu fecho dizendo que está lá em Jeremias, Lamentações de Jeremias 2:22. Em alguns casos, ponha a tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Quantos foram abençoados com esta palavra?